Irregularidades são encontradas na Central de Custódia de Presos de Justiça do Anil. A preocupação, no entanto, é com a quantidade de agentes penitenciários. 17 homicídios são registrados só no final de semana na capital. Mais uma quadrilha de arrombadores é presa no interior do estado. Os presos são suspeitos de participar da quadrilha de Ivo Maranhão, preso no início desse ano. Adiado o julgamento de último envolvido no caso do assassinato do delegado Estênio Mendonça. Campanha de prevenção de doenças realizada pelo Socorrão 1. Voo da Gol é suspenso por problemas na aeronave aqui em São Luís. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite. Olá, boa noite para você. Nossa edição de hoje mostra as irregularidades identificadas na Central de Custódia de Presos de Justiça do Anil. Os órgãos Conselho Nacional de Justiça, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado e Procuradoria Regional da República estão cobrando explicações do governo do estado. 3.320 detentos cumprem penas nos presídios do Maranhão e mais 1.330 permanecem em delegacias no interior do estado. Mas foi na Central de Custódia de Presos de Justiça, localizada no bairro do Anil, que o Conselho Nacional de Justiça verificou irregularidades. Segundo o CNJ, 236 detentos estariam cumprindo pena na CCPJ. A capacidade da unidade é de 100 detentos, estando com um aumento de 130% acima da capacidade. A superlotação da CCPJ do Anil vai ser resolvida nesta semana com a transferência de 100 detentos para os presídios São Luís 1 e 2, que estavam em reforma. A preocupação, no entanto, é com a quantidade de agentes penitenciários, que é considerada insuficiente para atender a demanda do sistema prisional do estado. Estamos em via de abertura de um concurso público, de que imediatamente serão convocados 41, mas a perspectiva é chamar 5 vezes esse número de vagas durante o período de validade do certame. O secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Sebastião Shoa, está apurando com mais rigor denúncias de tortura registradas nas unidades prisionais do estado. Na semana passada, uma diretora do presídio foi afastada do cargo porque uma detenta do presídio sofreu espancamento. Toda e qualquer notícia, crimes praticada por servidor ou não servidor vinculada aos quadros da SEJAP, a gente imediatamente manda instaurar procedimento administrativo perante a Corregedoria de Sistema Penitenciário. Remetemos cópia para o Distrito Policial da área para também que seja instaurado um inquérito policial devido, de forma que nenhum tipo de denúncia fica vago sem qualquer tipo de resposta. E mais uma vez, a região metropolitana contabiliza 12 homicídios. No Jardim Tropical, na madrugada de sábado, um homem de 30 anos foi morto a golpes de faca. A polícia suspeita de ciúmes por parte do acusado. Também no sábado, na Vila Sarney Filho, 2 pessoas foram assassinadas a tiros durante a madrugada, em uma briga. Na região da Raposa, um homem foi morto por conta de acerto de conta do tráfico de drogas. Os outros crimes foram no Jardim Tropical 1, na Camboa, Vila Mauro Fecuri, Vila Lobão, Cidade Olímpica, Anil e Quatraque. E ainda falando sobre segurança pública, a polícia apresentou na tarde de hoje uma quadrilha especializada em arrombar caixas eletrônicos no interior do Maranhão. E o que impressiona é que a cada dia que passa o número de envolvidos nestes casos aumenta. A quantidade de armas é grande e a facilidade de acesso a essas armas surpreende. Segundo o Serviço de Inteligência da Polícia Civil e Militar, o último crime realizado pelos arrombadores foi no município Senador La Roque, um dia depois dos suspeitos estourarem os caixas eletrônicos da agência do Bradesco, que fica naquela cidade. Na ocasião, apenas 2 homens foram presos. A operação também foi deflagrada na região tocantina e no estado do Pará, onde o bando atuava. E foi em Eldorado dos Carajás que o restante da quadrilha foi detida. Com eles, a polícia encontrou armamento pesado e grande quantidade de explosivos. Nós conseguimos chegar ao local na cidade de Eldorado do Carajás, onde inclusive ele já estava planejando fazer um assalto lá naquela cidade, já estava se deslocando para lá. As armas a gente acredita que já estavam lá para serem usadas nesse novo assalto.
Os 7 homens presos são Antônio Carlos, conhecido como Carlinhos Garimpeiro, Fabrício Oliveira, Raimundo Muniz, conhecido também como Velho, Ariosvaldo Silva Lima, Wellington de Souza Lima, o Gigante, Edmilson Conceição, o Bigode e Maurício Souza do Monte, policial militar responsável pelo transporte das armas. Segundo a polícia, os presos são suspeitos de participar da quadrilha de Ivo Maranhão, famoso assaltante de banco preso no início desse ano e responsável pelo assalto da agência do Banco do Brasil em Santa Helena do Maranhão, de onde levou 2 milhões de reais. Nós temos esse trabalho permanente que é feito pelo nosso Departamento de Combate ao Roubo a Banco, vinculado à SEIC. Esse trabalho é permanente, continua. Nós temos não grandes quadrilhas atuando no Estado, mas pessoas que iniciaram nessa atividade, principalmente na explosão de caixas eletrônicos, e esse trabalho vai continuar. Depois de 16 anos, foi adiado o julgamento do último envolvido no caso do assassinato do delegado Estênio Mendonça. Máximo Moura é apontado como um dos homens que teria dado apoio na execução do delegado, morto na Avenida Litorânea em 25 de maio de 1997. Para o novo julgamento, o juiz resolveu nomear um defensor público caso não apareça um advogado. Veja o que disse o juiz sobre o caso. Segunda vez que o advogado, que o réu cria ao Estado. Deixou para pedir a suspensão com a nomeação de outro advogado, já quase às 5 horas da tarde de sexta-feira, quando não dava mais para esse juiz tomar nenhuma providência no sentido de que fosse nomear outro defensor, de forma que inviabilizou a sessão. No próximo bloco, tudo sobre a política do Maranhão no Giro de Notícias. Socorrão 1 realiza a campanha para a prevenção de doenças. É um instante só aqui no Maranhão acontece. Maranhão Acontece está de volta e com as notícias da política, vamos ao giro dos bastidores da política. E a gente começa o giro com o Joelson Braga. Primeiro, o assunto é a polêmica da Multicooper e uma falta de acordo com a Prefeitura Municipal. E ainda tem as notícias da sessão da Câmara de Vereadores de hoje. Boa noite, Joelson. Daniela e Hugo, boa noite. A possibilidade da criação de uma CPI para investigar a relação da Multicooper com a Prefeitura tem gerado várias discussões. Nós procuramos um especialista na área jurídica para entender melhor como acontecem essas relações entre cooperativas e entes públicos e também para entender quais os principais problemas nestes contratos. Acompanhe a matéria. O caso começou a ganhar corpo na semana passada, quando o secretário de Educação, Allan Kardec, foi à Câmara prestar esclarecimento sobre a demissão de diretores da rede municipal. Segundo o vereador Chaguinhas, as insistentes cobranças do vereador Ricardo Diniz sobre a dívida da Prefeitura com a Multicooper foi o estopim para ele buscar a instalação da CPI. Chaguinhas disse querer explicações sobre a relação de trabalho entre os integrantes da Multicooper. Nós conversamos com o advogado e professor de Direito do Trabalho, Davi Teles, para compreender a relação entre cooperativa e entes públicos. O professor disse que é legal a relação, mas detalhes devem ser observados. O cooperativismo, ele é um fenômeno jurídico desejável, um fenômeno jurídico típico das sociedades modernas. No entanto, as cooperativas no Brasil, elas têm sido utilizadas com fins espúrios também. Não há uma ilegalidade no serviço de cooperativas, na prestação de serviços de uma cooperativa para o poder público, em benefício do poder público. Essa não é a ilegalidade em si. A ilegalidade é se essa cooperativa não existe de fato. Esta é a ilegalidade principal. Na Câmara é dado como certo que o vereador Chaguinhas terá muitos problemas para conseguir as 11 assinaturas que levarão o requerimento à votação no plenário. Nesta segunda-feira, o vereador Chaguinhas foi o segundo parlamentar a usar o pequeno expediente para esclarecer sobre os porquês do pedido de CPI. E disse que muitos vereadores telefonaram para ele pedindo detalhes. Para o pedido ser votado no plenário, serão necessárias 11 assinaturas endossando o requerimento, mas alguns vereadores fazem exigências para assinar.
A CPI da Multicooper precisa de alguns esclarecimentos de acordo com o proponente. A proposição do vereador Chaguinha precisa estabelecer o fato. Para nós termos a CPI, nós precisamos do fato. Eu assinaria se fosse uma CPI mais ampla. O líder do governo na Câmara, Honorato Fernandes, disse que o prefeito está tranquilo quanto à instalação da CPI e disse saber de uma dívida de 8 milhões com a Multicooper, que vem desde o governo Tadeu Palácio. Tenho conhecimento de uma dívida com a Multicooper, que ela teria um crédito, na realidade, ou que ela cobra de 8 milhões para receber, né? Que vem desde a época do prefeito Tadeu, não é só da última gestão, não. Essa dívida vem se acumulando, esse contrato é um contrato antigo que acabou, como eu disse, em aproximadamente março de 2012. Agora cresce a expectativa para saber se nesta terça-feira o vereador já terá conseguido as 11 assinaturas e apresente o requerimento à mesa diretora da casa. Eu volto com vocês. Obrigado, Joelson. E em artigo publicado recentemente, Igor Lago, filho do ex-governador Jackson Lago, falou da convenção nacional realizada pelo PDT. No artigo, ele deixa claro que não é a favor das mudanças realizadas pelo Partido Nacional e afirma que o encontro foi marcado por arbitrariedades. Uma ação foi movida por integrantes do PDT para impedir as manobras. E se a resposta ao processo for negativa, Igor Lago já se despede do partido. Lago acredita que cumpriu a missão partidária até aqui. E esse é um assunto para o nosso comentarista Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Hugo, Daniela. Pois é, o médico Igor Lago, ele é mais um dos políticos do Maranhão que se encontra desguiado dentro do PDT e os outros, como o deputado Domingos Dutra, também vive ameaçando de abandonar o partido que ele ajudou a fundar há 33 anos. O médico Igor Lago, ele está em guerra contra o Diretório Nacional do partido. Ele tentou ser o presidente regional do PDT do Maranhão e não conseguiu. Ele lutou para impedir que o atual presidente nacional, o Carlos Lupe, voltasse a dirigir o partido e não conseguiu. Ele tentou várias outras iniciativas e todas foram frustradas. O Igor Lago é teimoso como foi o pai, ele é médico como o pai, ele tentou ser o político herdeiro do espólio do pai no PDT e não conseguiu. O deputado federal que substituiu o prefeito atual, Edivaldo Holanda, o deputado Everton Rocha, ele assumiu o comando do partido no Maranhão, do diretório regional e também comanda o municipal. O médico Igor Lago está sentindo que não vai conseguir o espaço que pretendia como filho do ex-governador, que comandou o partido durante toda a sua história. Ele alega que esses que estão hoje no comando do partido são os traidores da herança, do legado e da história do partido. E, mesmo assim, não tem surtido efeito essa luta dele. Ele tem escrito quinzenalmente umas cartas aos companheiros deles do PDT e nessas cartas ele desabafa todo o seu rancor, a sua ódio, a sua frustração de ter sido escanteado dentro do partido. E agora ele diz que na última carta ele praticamente se despede dos pedetistas do Maranhão, porque simplesmente ele nadou e pelo jeito morreu na praia. O PDT hoje está no governo Edivaldo Holanda, está preparando para entrar na campanha de Flávio Dino em 2014 e Igor Lago, se sair, vai ficar simplesmente na profissão que o pai tinha, que é a profissão de médico. Daniela. Obrigada, Borges. Obrigado, Borges. Boa noite. E agora vamos à Assembleia Legislativa. Hoje, pela tarde, teve sessão. Tudo sobre a movimentação na Casa Parlamentar com Ismael Gama. O pagamento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis que está sendo cobrado para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida em São José de Ribamar. Segundo o deputado, a prefeitura da cidade é a única do país a cobrar R$ 1.200 de imposto para liberar os imóveis de famílias de baixa renda, principalmente das 5.000 unidades do residencial Nova Terra em São José de Ribamar. Que a prefeitura autorizou a obra.
Quem autoriza é a prefeitura. Quem concede o alvará é a prefeitura. Quando concedeu, certamente sabia o que era necessário fazer. Tinha que ter escola, tinha que ter hospital, tinha que ter estrada, tinha que ter praça, tinha que ter tudo. Na sessão de hoje, a deputada Elisiane Gama, do PPS, falou da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar casos de violência contra mulheres no Maranhão. E destacou que a presidência da CPI está sendo disputada também pela base governista da Assembleia Legislativa. Antes mesmo da indicação dos nomes, o líder do governo já nos apresentou, não é, de que os membros seriam indicados, mas que eu não poderia ser nem presidente nem relatora. Não é? Isso se explica porque, como a base do governo é maior, são mais membros dentro da comissão, então já há da parte deles a indicação de presidência e relatoria. Mas é muito natural, na verdade, vai ser pela primeira vez nesta casa que o autor do requerimento não esteja participando de nenhum cargo da CPI. Mais da metade das mulheres maranhenses já sofreram algum tipo de violência. A cada momento, ontem mesmo tivemos um caso bárbaro no sul do Maranhão, um homem assassinou a própria esposa, então nós temos assim a cada dia casos realmente de violência acontecendo em relação às mulheres. E hoje foi dia de campanha para a prevenção contra doenças no Socorrão 1. É um serviço oferecido pela primeira vez pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia aos servidores do Socorrão 1. Os testes rápidos de sangue para diagnóstico de doenças levam cerca de 20 minutos para apresentar ou não a presença de vírus. A campanha que nós temos, os testes rápidos de hepatite B, C, HIV e sífilis. Qual o objetivo? É a saúde do trabalhador, porque essas doenças, às vezes, são doenças que são adquiridas através de próprios materiais pérfuro-cortantes no trabalho, e aí, fazendo a testagem e tendo algum caso, a gente já vai providenciar o tratamento e a prevenção, acesso ao diagnóstico. Além do diagnóstico de doenças, a campanha também proporciona aos servidores do Socorrão 1, que tomaram o esquema completo de vacinação contra a hepatite B, a oportunidade de saberem se ainda estão imunes contra a doença. No caso das hepatites, existe a questão da vacina, que também será feita, né, porque a vacina da hepatite B, a hepatite B tem vacina que vai fazer com que esse funcionário venha se imunizar. Em caso venha dar reagente, ele será encaminhado para o tratamento. A mesma coisa no caso do HIV. Caso venha dar reagente, tem o tratamento, e caso venha dar negativo, tem toda a orientação para que permaneça negativo. E veja daqui a pouco, problemas em aeronave da Gol cancela voo da capital com destino a Belo Horizonte. E a tripulação justificou o fato por conta de um vazamento no Boeing da companhia. Os detalhes em instantes. E no início da manhã de hoje, um voo da companhia aérea Gol foi cancelado com destino a Belo Horizonte. Segundo informações repassadas pela tripulação aos passageiros, o que ocorreu foi um vazamento na aeronave, que foi identificado antes da decolagem. Por meio de nota, a empresa informou que foi feita uma correção no sistema hidráulico do Boeing e aos clientes todas as necessidades foram atendidas conforme rege a legislação. É bom que você, telespectador, tenha em mãos o número de contato da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para dúvidas e reclamações. Anote, é o 0800 4445. E hoje no Maranhão Acontece, vamos falar sobre a criação das subprefeituras. Entre outros assuntos, o assunto ganhou grande discussão na Câmara Municipal. Para falar sobre essa conversa, sobre esse assunto, recebemos aqui José Joaquim, vereador pelo PSDB. Boa noite, vereador. Boa noite. Boa noite, senhores telespectadores da TV Guará, jornalista Hugo e a jornalista Daniela. Vereador, a gente começa falando sobre a subprefeitura. A lei, ela existe realmente? Em 2004, se não me falha a memória, o nobre vereador Haroldo Saboia apresentou uma proposta de criação de 7 subprefeituras em São Luís. E esta lei foi promulgada, recebeu o número 180 de 2004. Lógico que nunca foi colocada em prática. E agora, já nesta nova legislatura, veio, através do vereador Marquinho, a proposta por requerimento de ser analisado pelo Poder Executivo a criação de subprefeituras. Então, tendo a existência de uma lei, o
plenário da Câmara e o próprio vereador, autor do requerimento, solicitou que fosse reexaminado a matéria, decidiu que fosse reexaminada a matéria. E eu acredito que a subprefeitura, diante das demandas que São Luís está exigindo, é uma saída que se pode encontrar para, não vou entrar no mérito do bojo da antiga lei, mas porque o processo é dinâmico de planejamento, mas nós temos de analisar a criação de subprefeituras, porque é necessário se ter uma abrangência maior de serviços em territórios que vão ser compostos por bairros. Agora, vereador, sobre essa criação já que já existia desde 2004, os vereadores, a Casa, a Câmara Municipal, não poderia ter cobrado as outras gestões, colocado isso em prática? Existia um planejamento econômico de aplicação disso? Porque deve existir. Eu vou dizer que praticamente o assunto foi inicialmente muito discutido, muito levantado dentro da casa, mas depois passou por um processo de parada, né? E agora nós temos, inclusive, Sua Excelência, o seu prefeito Edivaldo Holanda Júnior, na sua campanha, formulou como uma das suas propostas a alternativa de criação de subprefeituras, que, no meu entendimento, ela é muito importante. Agora, não se pode dizer que para este ano você vai ter a implantação de subprefeituras. Por quê? Você tem que ver a questão da Lei Orçamentária Anual 2013 em aplicação. Ela não prevê, no meu entendimento, a implantação de subprefeituras. Vereador, inclusive esse foi um ano também de mudanças na própria Câmara Municipal. Hoje a gente vive com mais vereadores. Sim. Como é que foi isso, o senhor que já acompanhou as outras gestões e essa gestão? O que mudou realmente na Câmara? Olha, além da questão física, que foi preciso todo um reajustamento, e nós tivemos a sessão pelo prefeito, Sua Excelência o prefeito João Castelo, do prédio onde funcionava a sede do gabinete da Secretaria de Administração, que se transformou no apoio administrativo e financeiro da casa. E internamente no prédio principal, os gabinetes dos vereadores. Então, houve uma nova configuração. De 21 para 31, a realidade muda. Nós estamos, inclusive, no processo de ter um novo regimento adequado às realidades de um ordenamento de uma sessão ordinária, que começa com um pequeno expediente, com a leitura da ata, naturalmente, pequeno expediente, a ordem do dia, que eram apresentadas proposições como requerimento, indicações, moções, projetos de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resoluções, emendas à lei orgânica, às vezes, por uma quantidade de 21, agora são por 31. Então, temos que reexaminar, readaptar as durações do tempo da ordem do dia, do grande expediente, e temos, inclusive, eu tive o cuidado, como vereador, em 2010, de coletar todas as emendas feitas ao regimento da nossa casa, que é de 83. E são várias e várias emendas. Conseguimos agregar isso num conjunto, apresentamos à mesa da casa, o presidente Pererini encaminhou a Comissão de Justiça, que hoje é presidida pelo vereador Chico Carvalho, que à época também era o presidente, ele se dedicou e agora foi constituída uma comissão. Eu acho que esse humilde trabalho que nós realizamos serve como um escopo norteador para que pode ser mudado totalmente o regimento, mas pode ser feito adaptações para a nova realidade. É importante que se tenha esse registro mesmo dentro da casa. Ah, sim, o regimento é que norteia todo o procedimento de uma sessão ordinária, que acontece nas segundas, terças e quartas-feiras, onde são
sessões deliberativas, onde nós votamos requerimentos que são anseios e aspirações da sociedade, de segmentos sociais, são encaminhadas indicações, são encaminhados os projetos de lei, discutidos e votados, tanto oriundos do Executivo como dos próprios parlamentares. Vereador, então a gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço a carinhosa atenção e uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigada. E depois de muitas reclamações por parte de moradores, a Quinta do Diamante vai ser transformada em reserva ambiental. Ações de educação estão sendo agendadas com a comunidade para conscientizar sobre a importância de manter o espaço verde preservado. O local fica bem no coração da cidade e abriga dezenas de pássaros, árvores centenárias e uma vasta variedade de plantas. Por apresentar fauna e flora riquíssimas, um decreto assinado pelo atual prefeito de São Luís determina que a Quinta do Diamante seja transformada em área de preservação ambiental ainda este mês. Mas a população reclama que faltam cuidados com o lugar. Lixo acumulado, degradação e até a presença de invasores tomam conta da área. Além disso, o fluxo de pessoas é pequeno na via que dá acesso ao local. A falta de segurança preocupa quem precisa passar por aqui todos os dias, principalmente porque a Quinta do Diamante é conhecida por dar esconderijo a bandidos. É um matagal, é aberto, pode acontecer alguma coisa, já aconteceram vários casos, mas a gente tem que passar, né? É a travessia nossa. Que é muito arriscada, a gente pode até parecer estrupada, morta. Era para ser altamente murado, cercado, já que eles dizem que é um parque ambiental, né? Então era para ter uma segurança mais para a população, mas infelizmente não é assim. Aqui é um perigo. E é engraçado que o poder público ele está mandando cercar os terrenos particulares. E aqui, que é uma área do governo, isso aí é horrível. Aí tem pessoas morando, né? Aí dentro é uma briga à noite. Ações de educação ambiental estão sendo agendadas para o bairro para conscientizar a população quanto à importância de manter o espaço verde no centro da cidade conservado, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Uma parceria entre a SEMAN e a Guarda Municipal deve facilitar maior monitoramento na região, com repressão ao consumo de drogas e à marginalidade, por exemplo. E a gente volta daqui a pouco falando da Via Sacra. E ainda tem o balanço do Tribunal de Contas do Estado. Daqui a pouco aqui no Maranhão Acontece. Estamos de volta e a poucos dias do fim do prazo para a prestação de contas relativas a 2012, o TCE está alertando todos os gestores para as normas de entrega dos documentos. Menos de 10% dos órgãos públicos, prefeituras e câmaras municipais das 217 cidades maranhenses prestaram contas relativas ao exercício financeiro de 2012 ao Tribunal de Contas do Estado há poucos dias para o encerramento da entrega. Sempre há essa prática de deixar tudo para cima da hora pelo brasileiro, aqui no Tribunal de Contas não é diferente. E esse ano a gente tem um problema que o torna esses números mais graves ainda de inadimplência. É que como houve mudança de gestores do Executivo e do Legislativo Municipal, a gente entende que alguns prefeitos que saíram do cargo não estão preocupados em prestar contas. Agora isso é uma preocupação para eles complicada, porque as penas para quem não presta contas são bem severas. O TCE alerta os gestores que prestam contas ao órgão para os requisitos que devem ser observados na hora de fazer a entrega. Um dos aspectos considerados essenciais pelo Tribunal de Contas do Estado, que desde o ano passado aboliu o uso do papel para a entrega das contas públicas, é o que diz respeito ao suporte e ao formato da documentação. Esse ano nós mudamos o formato da mídia, que antigamente era DVD não gravável, para pendrive. E estabelecemos que o formato dos arquivos e imagens digitais deve ser em PDF pesquisável. O Tribunal de Contas alerta ainda sobre a importância dos gestores estarem atentos a essas exigências, para que as contas sejam recebidas sem problemas. E o principal, atentos ao prazo limite, que encerra no próximo dia 2 de abril e que não vai ser prorrogado. Quem não prestar contas ao TCE está sujeito a penalidades.
Já está quase tudo pronto para mais uma apresentação da Via Sacra no Anjo da Guarda. O espetáculo está em sua 32ª edição. São mais de 1.800 pessoas envolvidas nas apresentações. Esse é um dos maiores espetáculos teatrais do Nordeste. A Via Sacra vai ser encenada nesta quinta e sexta-feira. Para este ano, a expectativa é que mais de 200 mil pessoas assistam ao espetáculo. E você vai ver agora a reportagem sobre o encontro que discutiu a situação da cultura no estado. A reportagem é de Sandro Moraes. A imponência e exuberância dos casarões do centro histórico enchem o olhar e impulsionam o desejo por imaginar como era o passado. Os monumentos que guardam na memória as heranças da época colonial também deram uma grande contribuição à identidade cultural de São Luís. Fazem parte de uma cultura que se estende até as manifestações mais populares em todo o estado. A cultura maranhense é famosa pela diversidade. Heranças europeias, indígenas e africanas contribuíram para tamanha riqueza. O Bumba Meu Boi e o tambor de crioula são exemplos desse folclore que encanta a tantos. Já a Festa do Divino, que está presente em algumas regiões do estado, carrega a marca do sincretismo entre o catolicismo e cultos de origem africana. Mas falar em cultura não é somente falar em manifestações folclóricas populares. É falar também em teatro, em cinemas, em museus. Nesse último quesito, infelizmente, o Maranhão carrega uma triste nota. Pouquíssimos municípios no estado possuem museus. Cultura vai muito além do folclore e dos monumentos, mas há uma dificuldade maior do que compreender o que é cultura. É democratizar o acesso a ela. Para você, o que é ter acesso à cultura? Eu penso que ter acesso à cultura é poder usufruir da diversidade de atividades que um lugar ofereça, como música, teatro, cinema, e para isso há que haver renda ou então diminuição do custo. O primeiro Fórum sobre o Sistema Nacional de Cultura é um evento para debates, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura. Conta com a participação de prefeitos e secretários de cultura de vários municípios. Os participantes debatem os interesses de cada região, conhecem os detalhes do Sistema Nacional de Cultura e as metas e ações de incentivo à cultura do governo federal nos estados e municípios. Nós vamos passar por todas as ações da área de cultura com os prefeitos para inteirá-los de todas as ações e de todas as possíveis parcerias. E o enfoque principal ao Sistema Nacional de Cultura. Isso é necessário para que nós possamos integrar o Maranhão no Sistema Nacional de Cultura. A realização das conferências que elegem os conselhos, elas têm que acontecer em todos os municípios e no estado. As construtoras estão investindo mais para atrair um público que está crescendo, a classe média. Muitos estão em busca da realização do sonho da casa própria. Com a facilidade de parcelamento e de financiamento, as prestações do novo imóvel cabem no bolso da nova parcela da população com maior poder de compra. Nos últimos anos, a classe média cresceu, as facilidades de crédito aumentaram e com um dinheirinho sobrando, o brasileiro investe no sonho da casa própria. Este é um dos desejos de 8 em cada 10 famílias do país. E no Maranhão, a realidade não é diferente. As construtoras conhecem esta necessidade e o perfil do comprador. São pessoas com renda a partir de 3 salários mínimos, né? Que esses imóveis que a gente está comercializando hoje são subsidiados, né? Onde o subsídio do governo ele chega a ser até R$ 17.960, isso é um desconto no valor de financiamento do imóvel. A nova classe média é composta por trabalhadores com renda entre R$ 1.110 e R$ 3.785. As empresas do ramo imobiliário apostam nessa fatia do mercado consumidor. A oferta de imóveis voltados para a classe média vem crescendo na capital e o retorno geralmente é garantido. A prova disso é condomínio como esse aqui, que já está praticamente vendido. Mas até o comprador fechar o negócio, as construtoras têm um verdadeiro jogo de cintura. Aqui, o palhaço é quem chama os clientes. Para públicos diferentes, estratégias também diferentes. Esta construtora montou um feirão e os interessados em comprar param em busca de informações. Vi na televisão, né, sobre as casas, eu vi saber como é que é a maneira de fazer aí, né? Aí ele me explicou aí eu vou pegar um papel que ele falou que eu tenho que pegar lá na empresa para poder fazer. Nem sempre o negócio é fechado na hora, mas com tanta facilidade, que inclui até prestação de R$ 75, quem é que não fica balançado? Mas além do preço,
A nova classe média busca valor agregado ao imóvel. É a facilidade no parcelamento, né, das diferenças, como a gente está mostrando, tem parcelas a partir de R$ 75,00, né? E a facilidade, a credibilidade da entrega do imóvel, já que todos os imóveis são financiados com o subsídio do governo federal e financiado o imóvel junto à Caixa Econômica. E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Maranhão Acontece. Para você, um excelente começo de semana e até amanhã a partir de 15 para as 7 da noite. E a gente tem novo encontro a partir das 11h30 da noite no Dia News. Fique agora com o Esporte Guará News com Ana Tereza. TV Guará, diferente por natureza.